nós somos agora, recebemos de Deus o Espírito Santo, e é este Santo Espírito que está nas nossas vidas, que nos dá limite, que nos mostra onde nós temos que ir, que nos aciona: olha, não faça isso, olha, não fale isso, olha, vai, volta lá e diga isso. É o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo conduzia a vida de Sansão, esse Espírito Santo estava na vida de Sansão, e isso era a maior marca que ele tinha. Irmãos, você pode ler o Antigo Testamento e pegar ele de capa a capa, de Gênesis a Malaquias, de Malaquias a Gênesis, você não vai ver um personagem na Bíblia, no Antigo Testamento, que tanto falou que o Espírito Santo se apossou da vida dele, como se apossou da vida de Sansão. Sansão entrou numa época dos juízes, uma época que depois do livro de Josué, a Bíblia diz que Josué morreu, e aquela congregação que estava vivendo, passou-se logo após, e o povo já não conhecia mais os feitos do Senhor, o povo já não conhecia Deus, o povo já não sabia mais quem era Deus. Então Deus, de tempo em tempo, tinha que levantar um juiz. Era o tempo da teocracia, era Deus agindo. Então Deus levantava um juiz. Por exemplo, Deus levantou vários juízes. Deus levantou Otiniel, Deus levantou uma juíza, uma mulher, Débora. Deus levantou Gideão, os irmãos conhecem as histórias. Deus levantou Jefté, levantou Sansão, enfim, levantou vários juízes. E a Bíblia diz que o povo fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas aí de repente a Bíblia diz que o Senhor entregava o povo na mão dos inimigos. E quando o povo estava na mão dos inimigos, os inimigos faziam deles o que bem entendiam, tomava deles todas os frutos da terra, tomavam deles tudo que eles possuíam de bens, eles roubavam, o adversário roubava. Mas a Bíblia diz que, clamando o povo de Deus, Deus levantava o juiz. E quando Deus levantava um juiz, o Senhor o livrava da mão dos seus inimigos. Sansão foi levantado por Deus para ser um juiz, para ser um líder, que ele pudera ser um instrumento para tirar o povo da mão do inimigo. Por isso que o Espírito Santo estava na vida dele, para fazer a diferença na vida daquele homem, de uma maneira tão grande, que ele pudera ser tão diferente, que as pessoas pudessem ver que o Espírito Santo estava na vida dele. E quando o Espírito Santo está na vida de alguém, meus irmãos, não tem problema algum que nós não podemos enfrentar. Nós somos vasos de barro, a Bíblia diz. Nós não temos nada em nós mesmos que possamos oferecer para o Senhor. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele está na nossa vida, aí a diferença, aí existe uma marca, aí existe mudança de Deus aonde que nós passamos. Por quê? Porque o Espírito Santo que faz a diferença. O Espírito Santo. Jesus, quando ele foi aos céus, ele disse: olha, eu vou subir aos céus, mas eu vou deixar um consolador. E quem era esse consolador? O Espírito Santo. Ele vos ensinará toda a verdade, ele vos guiará pelo caminho que vocês devem seguir. É o Espírito Santo que está com a igreja, ele que conduz os passos da igreja. Não é o pastor, não é o obreiro, não é o irmão, não é o pregador, é o Espírito Santo que conduz essa obra, irmãos. Não é do homem, é de Deus, é o Espírito Santo que está aqui. O Espírito Santo estava na vida de Sansão para fazer mudança, para fazer diferença. Só que Sansão teve um momento da sua vida que ele começou a abusar. E aí é o que eu estava falando sobre o abuso. Ele começou a abusar. Ele não estava dando mais valor àquilo que ele tinha. Irmãos, quando a gente começa a abusar na nossa vida espiritual, certamente nós vamos colher as consequências daquilo que nós estamos plantando. A Bíblia diz no livro de Gálatas que tudo que o homem semeia, isso também ele colhe. Tudo. Irmão, se você plantar uma semente de batata, você vai colher batata. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. E o que quer dizer isso? Se você plantar vida consagrada, você vai receber bênção de Deus. Se você plantar oração, buscar do Senhor no trono da sua glória, você vai receber virtude de Deus. Se você plantar
contenda, o que é que nós vamos receber? Se você plantar fofoca, o que você quer colher? Se você plantar problemas, se você plantar invejas, o que é que nós vamos receber, irmãos? Como é que está a nossa plantação? Sansão recebeu uma chamada muito forte, uma vocação tremenda, um homem que me chama muito a atenção na Bíblia, um homem que teve a oportunidade, irmãos, de fazer a diferença aonde ele estava. Você sabe por que o Espírito Santo de Deus habita em você? Porque Ele quer que você faça a diferença aonde você está. Você está achando que Deus te dá o Espírito Santo para você se alegrar, pular e sair daqui para fora e continuar a mesma pessoa, individual, egoísta? Lógico que não. O Espírito Santo é amoroso, o Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo, quando ele entra dentro de uma pessoa, ele entra para mudar a pessoa para melhor. O adversário da nossa alma sempre quer nos jogar para baixo. O adversário da nossa alma sempre quer nos humilhar e dizer: olha, esse aí não vai dar nada, essa mulher aí não vai ser ninguém na vida. Mas o Espírito Santo entra em cena para mudar o decreto do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, diz a Bíblia, para desfazer as obras do diabo. O Espírito Santo está conosco, irmãos. Jesus não te deixou sozinho. Jesus não, ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos. Meu Deus, Deus é poderoso. E o seu Espírito, além de nos consolar, nos convence. O seu Espírito, além de nos convencer, nos constrange, nos leva a fazer os grandes feitos para Deus. Precisamos urgentemente, irmãos, desta presença. Precisamos incessantemente buscar o Senhor enquanto é tempo. Como está a sua vida no altar de Deus? Eu li aqui no começo que nós temos que recorrer ao altar da graça para que possamos encontrar misericórdia. O que é graça e o que é misericórdia? Graça é o favor imerecido. Não merecíamos, estávamos condenados, devíamos para Deus. Deus foi lá e quitou aquela conta e rasgou e disse: você não deve mais nada, eu já fiz tudo que deveria ser feito, está consumado. Agora nós temos liberdade, agora nós somos livres, agora você é igreja triunfante de Deus. Aonde você caminha, você é um portador de milagres. Irmãos, eu vou repetir: aonde você caminha, você é um portador de milagres de Deus. Você anda e Deus anda com você. Você caminha e Deus confirma aquilo que você põe a mão, porque você foi chamado por Deus, você é consagrado de Deus. O Senhor te escolheu para uma grande obra e você não pode abusar daquilo que Ele te deu. Não queira ultrapassar os limites que Deus colocou para você. Não ultrapasse, não passe o sinal vermelho. Na vida espiritual existem placas de stop, existem sinais vermelhos que o Espírito Santo está dizendo: não vai, não ultrapasse, tem consequência. Irmãos, às vezes a gente está vivendo uma vida assim, meio turbulenta, e nós não sabemos o que está acontecendo. E às vezes a gente fica perguntando: por que as coisas têm que acontecer desse jeito? Por que eu estou enfrentando esse momento? Nós temos que saber diferenciar prova de disciplina. Às vezes você fala: eu estou na prova, está nada, você está colhendo às vezes um fruto que você plantou. Desculpa a minha sinceridade, desculpa, irmãos, mas é a palavra de Deus que está dizendo isso. Sansão colheu o que ele plantou. O capítulo 14 diz que esse homem casa com a mulher das filhas dos filisteus. Esse homem começa a andar com as suas próprias pernas. Esse homem começa a tomar os seus próprios caminhos. E aqui é um perigo muito grande.
quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Aqui é onde que as coisas apertam, irmãos. Aqui é quando você vê que um homem começa a tomar os seus caminhos sem ter conselhos do Senhor. Irmãos, tem coisas que nós não precisamos perguntar para Deus. Por exemplo, você vai comprar um carro. Senhor, eu compro um carro vermelho ou azul? Tem gente que é extremista. Cuidado com o extremismo, irmão. Também não precisa ser tanto. Você compra o carro da cor que você quiser. Agora tem certas atitudes, meus irmãos. Tem certos passos que a gente vai dar que nós temos que consultar a Deus. E você sabe uma coisa que me chama muita atenção no livro de Juízes, na vida de Sansão, pastor Zenas? Você não vai ver esse homem consultando a Deus. Ele consultava os seus pais. Eu vou casar com as filhas dos filisteus. Não casa. Porventura não tem mulher aqui no nosso arraial, não tem ninguém aqui que te agrade. Você tem que ir lá na terra do inimigo para buscar uma mulher. Isso dá até uma mensagem para os jovens, né? Você tem que ir lá fora. Aquela mulher, ela adora Deus pagão, ela não é da nossa linhagem. Mas Sansão foi. Sansão casou. Sansão ultrapassava os limites. Olha só, irmãos, eu estou dizendo de um homem que tinha o Espírito Santo. Eu li aqui, o Espírito impelia ele, o Espírito estava na vida dele, o Espírito trabalhava na vida dele, o Espírito conduzia ele, e ele dava os seus próprios passos. Eu vou chegar no final daqui a pouco, porque Sansão, ele teve o seu princípio, mas ele teve o fim, e a Bíblia diz, irmãos, que o final das coisas são melhor do que o começo. Não importa que jeito que você começou, não importa do jeito que você chegou, não importa como que a tua vida está nesse momento. Faça uma análise, uma retrospectiva. O que é que eu fiz para Deus esse ano de 2012 que está acabando? O que é que eu posso melhorar na minha vida? Ainda há tempo, não é o final ainda. Talvez possa ser para algumas pessoas. Se vocês ouviram o noticiário, vocês viram que um brasileiro morreu nessa enchente, e eu conheci esse camarada. O Tiago, um rapazinho baixinho, quem conheceu? Entregava pizza na Domino's, o Tiaguinho, ele morreu. Eu tive com ele na sexta-feira, eu tive falando com o pastor, eu tive com ele na sexta-feira, até a Vitória foi no colo dele. A Vitória não vai no colo de ninguém, a minha filha, de ninguém, que ela não conhece. E ela foi no colo dele, brincou com ele estava na fila comigo para pegar comida, ele falou, não, ela é muito linda, eu vou ficar com ela, eu não quero nem comer. Parece que criança às vezes sente as coisas. Passou 3 dias, o rapaz faleceu. Aí eu digo, o final das coisas é melhor do que o começo. Por quê? Porque nós não sabemos do dia da manhã, nós não sabemos o que pode acontecer, irmãos. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos para nós recorrermos ao trono da graça e da misericórdia que nós lemos aqui. Deus nos dá um trono